Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, nessa aula então nós vamos continuar o estudo no livro de Jó, mas não sem antes ler os pedidos da oração da igreja e fazer nossa oração. A igreja em comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD, nos cultos de quinta e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo, missões. Lembrarmos também dos enfermos, dos presbíteros, diáconos, dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque mesmo em tempos de pandemia, o Senhor tem nos mantido seguros, tem nos mantido avivados, tem nos mantido em paz. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela tua providência. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, pedimos a Ti, Pai, pela igreja. Ó Deus, pedimos a Ti pelos presbíteros, Pai. Ó Deus, fortalece. Ó Deus, ampara-os com a Tua Escritura. Peço a Ti pelos diáconos, Pai. Abençoe, ó Deus, a vida deles. Peço a Ti por todos os irmãos, Pai. Ó Deus, mantenha, ó Deus, a Sua igreja avivada, Pai. Que oremos, que jejuemos, que leiamos a Tua palavra, Pai, para a Tua honra e glória, e que, ó Deus, sejamos testemunhas fiéis, Pai, onde quer que estejamos. Que, ó Deus, quando as pessoas olharem para nós, Pai, que vejam que a Tua imagem, Pai, por mais que sejamos pecadores, Pai. Ó Deus, pedimos a Ti também por esses tempos de pandemia, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Pai, da nação brasileira, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Sabemos que isso é juízo Teu, Pai. Mas, ó Deus, Te pedimos mais uma vez, tem misericórdia de nós. Ó Deus, e pedimos a Ti, Pai, por todo, ó Deus, os nossos governantes, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, Pai, a todos, a toda a equipe, Pai, para lidar com essa pandemia da melhor forma possível. Ó Deus, pedimos a Ti também por essa aula, ó Deus, que, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Pai, e nos traga o Teu Espírito Santo, Pai, para compreender melhor, Pai, o livro de Jó. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom, irmãos, se os irmãos lembram, acabou que na semana passada eu gravei a primeira parte, né? E eu gravei a aula toda semana passada, mas a aula ficou muito longa, né? Então eu resolvi partir a aula do meio para poupar os irmãos de ter que ficar me ouvindo mais de 1h20. Então, a partir de agora, então, vai começar a segunda parte do livro de Jó. E o último, esse terceiro ciclo, ele vai, assim como o segundo, afirmar as posições anteriores. Ele faz a dizer no capítulo 22, os versículos 5 a 7. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as suas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Então, ele já está rasgando o verbo, né? Já está acusando mesmo Jó, né? Desses pecados. E Jó vai responder no capítulo 23, do 5 ao 7. Não, mentira, do 1 ao 7. Diz assim: Respondeu, porém, Jó: Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar,
então ele chegaria ao seu tribunal, então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me disseste. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Irmãos, aqui Jó, no desespero, né, está dizendo que se ele fosse a um tribunal diante de Deus e expusesse, né, a sua causa, Deus com certeza o iria restituir o que lhe fora tomado. Então Jó, novamente, está declarando a sua inocência. Jó está dizendo, eu sou inocente, eu não mereço essas coisas. Bildade, então, vai responder aqui no capítulo 25. Vamos ler os versículos 4 a 6. Desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos malteses no deserto, saem estes para o seu mister, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o passo do perverso e lhe rabiscam a vinha. Então Jó apela, né, para a sabedoria também em comparações com a natureza. Né? Veja como esses asnos malteses fazem também as suas coisas e tal. E Jó vai responder no capítulo 27, versos 1 a 6, da seguinte forma. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse, tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha vida, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão justiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu respire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como perverso e o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o injusto. Irmão, Jó segue firme na posição de que ele é inocente. Jó continua, ao longo dos 3 ciclos que nós estamos vendo, afirmando que ele é inocente. Citando aqui, abre aspas, Jó e seus amigos estão de acordo quanto à transcendência, onipotência e onisciência de Deus. Eles estão divididos em suas opiniões quanto à aplicação de sua justiça, como diz Van Grunge. Então, Jó e os amigos de Jó entendiam que Deus é poderoso, Deus é supremo, Deus governa todas as coisas e Deus trata com suas criaturas conforme os seus desígnios. Agora, Jó e seus amigos não estavam de acordo quanto à aplicação da justiça de Deus no caso de Jó. Para os amigos de Jó, Deus estava punindo Jó porque Jó pecou. Então Jó sofria porque pecou. Enquanto Jó dizia, não, eu não estou sofrendo por causa disso porque eu sou justo, eu não pequei. Então, é essa a diferença entre os amigos de Jó e Jó. E aí que vem o terceiro bloco do livro de Jó, um interlúdio sobre o que é a sabedoria. E esse interlúdio é um dos poemas mais belos, na minha opinião, do Antigo Testamento. Vamos ler aqui apenas os versículos 20 a 28 do capítulo 28, que diz assim: De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu.
O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a tua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, e estabeleceu-a também, e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Que bela poesia, né? Que bela poesia dessas prerrogativas divinas e também no final dizendo que o temor do Senhor é a sabedoria. E ficar longe do mal, né, afastar-se do mal, apartar-se do mal, é o entendimento. Glória a Deus. Bom, irmãos, agora já passando para o nosso segundo slide, nós vamos ver os monólogos, ou seja, os discursos, né, de uma pessoa só. E esse primeiro monólogo, né, é o monólogo de Jó. Vai ser o discurso final de Jó. Vamos ler os versículos 1 e 2 do capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então Jó novamente está lamentando, né? Está falando quando eu desfrutava das bênçãos de Deus. Mas agora só resta o versículo 20 do capítulo 30, que diz assim: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Então, bons tempos eram aqueles que Deus me abençoava. Agora, Deus não me ouve mais. Então, Jó novamente reafirma que ele é inocente. Jó não havia pecado para que isso acontecesse com ele. Então, vai vir um discurso de Eliú, o monólogo de Eliú. Eliú era um jovem, né, que estava ali escutando de longe o diálogo entre os amigos de Jó e Jó, e estava escutando de longe porque ele era jovem, né, e os mais anciãos, né, os mais experientes, tinham direito a falar antes dos mais jovens. Então Eliú esperou os outros amigos de Jó se pronunciarem, né, para agora se pronunciar. Então Eliú era aquele jovem irado, era aquele jovem que estava mais afinado com Jó do que seus amigos. Era aquele jovem que fala: não, eu estou aqui e eu vou falar diferente. Eliú não declarou ser Jó um homem sem pecado, mas que havia pecado oculto em Jó. A intenção de Deus com o sofrimento era extrair esse pecado oculto, disse Van Groningen. Então, para a tese de Eliú era que Jó não era sem pecado, mas havia um pecado oculto em Jó que o fazia sofrer. Então, mesmo afirmando aqui no capítulo 32, versículo 14, dessa forma: ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Então, ele não vai retrucar com as palavras dos amigos, ou seja, ele vai falar alguma coisa de novo, né? Então Eliú está dizendo: não, eu vou falar alguma coisa de novo. Mas, na verdade, ele afirmou a mesma coisa. Jó sofre porque pecou.
no capítulo 34, versículo 11, diz assim: Pois Deus Todo-Poderoso retribui ao homem segundo as suas obras e faz a cada um toque segundo o seu caminho. Os versículos 25 a 27 dizem: Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perversos à vista de todos. Porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. Eliú, então, apesar de se colocar, né, como jovem, que vai trazer uma coisa nova, né, ele segue o mesmo raciocínio. Jó está sofrendo porque tem algum pecado. A diferença é que ele não ataca Jó assim diretamente, né? Igual os amigos de Jó fizeram, mas ele diz: não, deve ter algum pecado oculto aí, que essa é a razão de você, Jó, estar sofrendo. Bom, irmãos, depois desses 36 capítulos, que caminhamos de uma forma bem rápida, né? Vai vir o monólogo, o discurso de Deus. Vai vir as respostas de Deus, sobre o problema de Jó. Jó queria um encontro com Deus, como ele disse lá no capítulo 12. E ele foi atendido. Deus aparece em forma de uma tempestade. O interessante de Deus aparecer em forma de tempestade é que normalmente Deus, quando aparece em forma de tempestade, é para juízo. Né? Então Deus aparece em forma de tempestade ou redemoinho. E Deus faz perguntas a Jó. Deus, assim, Jó pediu respostas, né? Mas Deus vai fazer perguntas a Jó. E com essas perguntas, Deus coloca a sabedoria de Jó em seu devido lugar. Vamos ler os versículos 4 a 7 do capítulo 38. Diz assim: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Irmãos, como Jó poderia responder essas coisas? Como Jó poderia dizer qualquer palavra diante disso? Deus coloca a sabedoria de Jó em seu devido lugar. Em vez de se justificar, em vez de Deus dizer para Jó por que ele fez isso, Deus responde outra questão que é latente no livro de Jó: a fonte da sabedoria. O que é a fonte da sabedoria? Ou quem é a fonte da sabedoria? Irmãos, apenas Deus é sábio. Jó não tinha sabedoria. O versículo 2 do capítulo 38 diz: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Esse termo aqui, a tradução diz: Quem é este que escurece os meus desígnios? E esse termo escurece, o termo essá do hebraico, significa cegou, escureceu. Ou seja, Jó cegou a si mesmo para o modo de Deus tratar com ele. Jó obscureceu o seu pensamento para entender como Deus tratava com ele. Então Deus vai fazer uma série de perguntas acerca de uma série de coisas. Nós já lemos as afirmações acerca da criação, né? A dimensão da Terra, como explicar que a Terra está aqui no lugar que ela está, como explicar a Lua no lugar que ela está,
Como explicar essas coisas? Nem a ciência consegue explicar como que a Lua mantém o lugar que está, né? A Terra tem um certo peso, então a gravidade atrai a Lua e a Lua não sai pelo espaço. A ciência consegue explicar isso. Mas como essas coisas foram colocadas ali? Quem mediu esse peso da Terra e mediu a distância da Lua e colocou a Lua no lugar que está? Deus é a fonte da sabedoria. Nos versículos 16 a 18, capítulo 38, ele diz: Acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte ou viste essas portas na região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo se o sabes. Irmãos, nem hoje em dia o homem foi até a profundeza do mar. E existem profundezas que o homem ainda, até hoje, com submarinos, com esse tanto de coisa, o homem não consegue chegar nessas profundidades. Irmãos, Deus é a fonte da sabedoria. Deus mostra também a Jó a sua providência, no versículo 25 a 27. Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões? Para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Irmãos, Deus governa tudo para os seus propósitos. Deus dá o alimento para os corvos, Deus dá alimento para as pombas, Deus dá alimento para nós. Deus governa sobre todas essas coisas. Interessante que essa afirmação, quem abriu os regos para o aguaceiro, né? Hoje em dia tem muitos programas, né, desses canais aí, Discovery, etc, né? Tá até um programa que eu gosto muito, né, que é o Brasil Visto de Cima, aí mostra aquelas cachoeiras, aqueles rios, né, tudo aquilo, e afirmando, né, não, isso aí é resultado de um vento que bateu há 25 milhões de anos, que fez não sei o quê, e deu essa forma perfeita. Irmãos, quanta loucura, irmãos, quanta loucura. Irmãos, essas formas perfeitas, é óbvio que elas têm que ter um Criador perfeito. É óbvio que tudo isso, feito perfeitamente do jeito que é perfeito, tem que ter um Criador perfeito. Não há como o acaso gerar esse tipo de coisa. Não há como o acaso abrir recos para aguaceiro. Não há como. É só Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Jó dá uma resposta tímida, né? Vamos dizer assim, no capítulo 40, versículos 1 a 5. E disse mais o Senhor a Jó: Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Irmãos, Jó fica calado diante da sabedoria de Deus, mas Deus ainda assim não ficou satisfeito com a resposta de Jó. Os versículos 7 a 9 diz assim: Cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntei e tu me responderás. Ou seja, novamente, Deus vai fazer perguntas para Jó. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou seja, Deus está falando: quem é você para anular o meu juízo? Eu te criei tudo isso, eu te dei vida, eu te dou esse ar para você poder respirar, eu te dou o sol para iluminar o seu dia. Quem é você para anular o meu juízo?
Ou quem é você para me condenar, para justificar você? Né? Ou seja, você, pecador, quer se justificar condenando a mim, que sou Deus? Versículo 9 diz assim: Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele faz? Quem é você, Jó, para discutir com Deus? Quem é você, Jó, para se justificar e condenar a Deus? Quem é você, Jó? E Jó responde novamente, capítulo 42, versos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, que confissão bonita, né? Que confissão sincera de Jó agora, né? Confissão sincera. Que tremendo isso. Deus conduziu então Jó a entender que a sabedoria humana não consegue entender todas as coisas. Deus é a fonte da sabedoria. Jó fica completamente humilhado diante de Deus. E o versículo 7 diz assim: Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então, o fim dos amigos de Jó foram repreendidos por Deus por seu mau uso da sabedoria, ou por sua sabedoria ínfima, né? Por sua sabedoria ridícula diante da sabedoria de Deus. E o fim de Jó é dito no versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Irmãos, que história bonita a história de Jó. O final da história de Jó mostra que o reino de Deus venceu. Jó não ganhou por próprio esforço. Jó não ganhou por seu mérito. Jó não merecia as bênçãos pactuais que recebia nem que recebeu agora. Convém lembrarmos de Satanás, né? Satanás, no espaço que Deus deu a ele, tirou as bênçãos de Jó. Deus restaurou o que havia sido tirado. E com muito mais, como diz a palavra. Irmãos, Satanás é um cisco perante Deus. Bom, irmãos, agora ficaram duas questões assim um pouco no ar, né? A questão do sofrimento e a questão da sabedoria. Que eu gostaria então de fechar essa aula então fazendo as devidas considerações a respeito disso. Primeiro, o sofrimento. Irmãos, a resposta bíblica acerca do sofrimento é: o pecado conduz ao sofrimento. O pecado conduz ao sofrimento.
E o que os amigos de Jó pensavam e o que a sabedoria proverbial tradicional pensava? Se você sofre, você pecou. Entenderam a diferença? A Bíblia diz: o pecado leva ao sofrimento. E a sabedoria proverbial pensava: se você está sofrendo é porque você pecou. Não, irmãos, a dimensão do sofrimento e do pecado não é essa. O sofrimento não está restrito ao pecado. Se você peca, você vai sofrer. Isso é fato. Mas se você está sofrendo, não necessariamente quer dizer que é porque você pecou. Não necessariamente. O certo é que se você peca, você vai sofrer. O resultado do pecado é o sofrimento. Mas o sofrimento não necessariamente quer dizer que você pecou. Nós vimos a história de Jó. Nós vimos que Deus tinha um plano para a vida de Jó. E Deus permitiu que Satanás trouxesse sofrimento a Jó. Não necessariamente porque Jó tinha pecado. Irmãos, a resposta bíblica ao sofrimento é: o pecado conduz ao sofrimento. Mas, irmãos, não quer dizer que se você ou a igreja está sofrendo é porque a igreja pecou. Irmãos, os sofrimentos, eles podem vir, mas nós temos que lembrar que Deus conduz as coisas, conduz através de sua providência, conduz através de seu governo, conduz através da história a seus propósitos bons. Hoje nós estamos sofrendo com essa pandemia. Mas, irmãos, não quer dizer que a igreja tenha pecado. Não quer dizer que não quer dizer que você, não quer dizer que alguém tenha pecado especificamente para trazer essa pandemia. Irmãos, essas coisas são do propósito divino para levar ao seu fim bom. A resposta do sofrimento é essa. Irmãos, a segunda coisa, a sabedoria. Jó sabia quem Deus era. Jó sabia que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, é todo-poderoso. Mas ele não havia considerado essas coisas corretamente. Jó não tinha entendido o que essas coisas querem dizer. Jó se arrependeu e confessou a sua falta de sabedoria. O sentimento de fazer justiça de Jó, ou seja, o sentimento de eu não pequei, restitua as minhas coisas, Deus. Esse era o sentimento inicial de Jó. Esse sentimento foi mudado para uma necessidade de preparar seu coração para Deus. Irmãos, muitos hoje usam o nome de Deus para pregar que Deus tem que restituir as coisas. Não, irmãos, Deus não tem que restituir nada. Deus não tem que restituir nada. Irmãos, essa soberba humana tem que ser mudada pelo desejo de preparar mais o seu coração para Deus. Irmãos, concluindo, somente Deus é a fonte da sabedoria. A resposta do homem diante da sabedoria de Deus, diante do domínio de Deus, diante do chamado de Deus, diante do amor de Deus, deve ser o arrependimento e a submissão aos desígnios de Deus. Bom, irmãos, então nós concluímos nossa aula dessa maneira. Irmãos, o livro de Jó é um livro muito rico. Essa aula não abordou minimamente o livro de Jó. Assim, a proposta da aula foi dar um enredo, principal do livro de Jó, mas o livro de Jó é riquíssimo
é riquíssimo. Leiam o livro de Jó, estudem o livro de Jó, é um livro muito rico, é um livro desafiador também. Espero que os irmãos tenham aí mais ferramentas para interpretar agora o livro de Jó e suas aplicações para hoje em dia. Eu despeço agora, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.